Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando o dia do Senhor, manifestamos a fé e a nossa confiança no amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, ressuscitado em nosso meio. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos um povo de sacerdotes, banhado pelas águas do batismo que hoje dá graças ao Pai pela vida de seu bendito Filho, Jesus o Cristo. Então, a primeira leitura está em Êxodo capítulo 19, versículo 2 a 6. Êxodo capítulo 19, versículo 2 a 6. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Jacó, aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a primeira leitura fala para Deus fala com Moisés no Monte Sinai, e aqui ele fala: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, nós fazemos parte, dessa nação santa. Nós somos um reino de sacerdotes. Isso aqui, que o Senhor fala para Moisés, que ele fala para Moisés, para que Moisés diga ao povo de Israel, a casa de Jacó, os filhos de Israel, ele fala pra gente também. Então, que nós possamos sempre, acolher, a vontade de Deus na nossa vida e que nós sempre possamos fazer, o que ele nos pede. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 11. Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, a segunda leitura fala sobre o justificado pela fé e paz com Deus. Nós somos justificados pela fé e estamos em paz com Deus. Então, aqui a carta de São Paulo aos Romanos diz: se fomos reconciliados pela morte do Filho, muito mais seremos salvos pela sua vida. Então, aqui ele fala que Deus deu seu Filho único para salvar a humanidade. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar sempre, cada vez mais, essa boa nova a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38, e depois o capítulo 10, versículo 1 a 8. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38, depois o capítulo 10, versículo 1 a 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos. Então, hoje nós refletimos sobre o ano vocacional. Nós contemplamos o Evangelho dividindo em 3 partes. Primeira, Jesus vê as multidões sofridas e se compadece. Multidão desorientada como ovelha sem pastor. Povo sem liderança ou de liderança pervertida e exploradora. Jesus então exorta os discípulos a rezar para que surjam trabalhadores ou pastores que guiem com amor aquelas pessoas e a humanidade para uma condição de vida digna e feliz. A segunda parte, ensejada pela constatação anterior, Jesus inicia o conhecido Sermão da Missão. De início, ele chama os discípulos e lhes confere autoridade para expulsar todo tipo de mal da vida das pessoas e para que possam agir de forma sempre favorável aos seres humanos, nossos irmãos e irmãs. Jesus chamou os 12 pelo nome. O discípulo tem identidade. Hoje, ele também nos chama pelo nome, para exercer as mesmas tarefas dadas aos primeiros discípulos e apóstolos. E a terceira parte, Jesus enviou os 12, nos enviando também. Os 12 formaram a primeira igreja e hoje nós somos a igreja missionária e sinodal, em que todos em comum participação são chamados à comunhão e enviados em missão. Jesus os enviou recomendando que anunciassem a proximidade do reino de Deus, testemunhando esta realidade a partir de ações favoráveis ao povo. Pregar o evangelho e expulsar o maligno com as obras do bem. O discípulo fiel nunca se esquece. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então que nós possamos rezar por todas as vocações neste dia e sempre, pois a obra e a missão é grande e extensa, mas os operários são poucos. Por fim, que nós possamos não esquecer e nem olharmos para o outro lado. O Senhor chama cada um de nós pelo nome e para uma missão. Então a pergunta que fica é: qual é a sua missão? Jesus te enviou para qual tarefa e missão? Então, nós não podemos nos esquivar. O Senhor espera a nossa resposta. Então, que ela seja um sim e um sim amoroso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.